Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Estamos em um trimestre, em uma jornada, uma maratona de estudos bíblicos que traz uma temática, o tabernáculo. E hoje estaremos estudando sobre a lição número 10. E a lição número 10 traz o tema, o sistema de sacrifícios. O texto áureo desta lição fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25. A verdade prática diz: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo, por meio de seu sangue e de uma vez por todas, a redenção eterna para todos os que creem nele. Esta temática, este estudo, ele tem um objetivo geral. E o objetivo geral é apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifícios estabelecido em Israel. Esses objetivos gerais, eles são subdivididos em 3 pontos. O primeiro é explicar o que era a oferta voluntária do holocausto. O segundo diz ressaltar o que representava a oferta de manjares. E o terceiro, conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. Este assunto, ele traz o primeiro tópico. E o primeiro tópico, ele fala a oferta voluntária, o holocausto, conforme Levítico capítulo 1, versículo de 1 a 3. E ele é subdividido em 4 pontos. O primeiro fala o conceito de holocausto. O segundo diz o que era a oferta de holocausto. E o terceiro, uma oferta voluntária. O quarto fala o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Quando olhamos o livro de Êxodo e de Levítico, da Torá de Deus, a Bíblia dos judeus, olhamos que estes livros do Pentateuco, eles mostram toda a parte cerimonial que existia ali para ser falado e ser aplicado e exercido pelos sacerdotes, sobre oferta, sobre holocaustos. E é algo interessante falar, é que este tópico, ele fala sobre o holocausto. E é importante falar para vocês que lições passadas nós falamos acerca do altar do holocausto, o altar do sacrifício. Este assunto aqui, ele fala do próprio sacrifício. Um outro fator também que é importante salientar é que, número 1, este propósito do holocausto, ele trazia um diferencial. Ele trazia a aproximação do pecador para o seu Criador, de Deus para com, de um homem para com Deus. Importante essa aproximação, porque um outro fator também que explica o primeiro tópico é que os homens tinham um compromisso. Quando apresentasse a oferta de sacrifício ou de holocausto, ele tinha que apresentar o melhor para Deus. Apresentar o melhor. Quando você for apresentar ou for dar alguma coisa ao Criador, você apresente o seu melhor. Melhor talento, melhor escolha, melhor tudo que for para agradar o Criador.
também, olhando também por esse prisma, observamos também que a parte que muito interessante do terceiro subtópico, ele fala sobre uma oferta voluntária. Era um momento que o homem tinha uma aproximação com o seu Criador, uma atitude de estar perto de Jeová. Um outro fator também é que quando se fazia essa apresentação de sacrifício, de oferta na presença de Deus, era algo voluntário. Deus gosta disso, voluntariedade. Um outro fator também que está inserido no quarto subtópico é o sacrifício de Cristo. Foi um holocausto agradável ao Pai. Vale ressaltar que o próprio Filho de Deus não foi assassinado. Ele não foi, na verdade, vítima dos judeus ou dos romanos de terem tirado as suas vidas. Não. O próprio Jesus, ele entregou a sua vida para ser entregue como sacrifício para que os homens viessem alcançar perdão de pecados e a propiciação da sua vida para passar a encontrar o seu Criador em uma vida transformada e purificada. No segundo tópico desta lição, tratamos a oferta de manjares. A oferta de manjares e os subtópicos seguintes são o significado da oferta. O próximo é como era a oferta de manjares. O terceiro ponto fala a oferta aponta para um alimento espiritual. Em primeiro lugar, esse tópico ele fala de gratidão. É um tópico que a pessoa ali estava em um momento ofertando ali na presença de Deus. Essa oferta de manjares, ele estava apresentando a Deus com um coração de gratidão, um coração grato. Um outro fator também que vale ressaltar é a prioridade. Por que a prioridade? Porque eles pegavam dos primeiros frutos da terra, que a terra produzia, e apresentava o melhor para Deus. Um outro fator também é que no terceiro ponto aqui podemos aplicar a palavra que apontava para Cristo. O que apontava para Cristo? Apontava para Cristo porque a oferta aponta para um alimento, ou seja, era os cereais. E uma das coisas mais interessantes era o trigo, que foi moído para tornar o nosso alimento espiritual. Ou seja, o cereal apresentava o trigo, do trigo se fazia o pão. E ali a Bíblia fala nos evangelhos que o próprio Cristo se apresentou como o pão vivo que desceu do céu. Então, o que é outro fator também importante aplicar aqui é que nesse aspecto aqui onde se refere a essa oferta que demonstrava a gratidão. E o que é ser grato? Ser grato é você muitas das vezes agradecer por aquilo que você não tem, aquilo que ainda não está nas suas mãos. Mas se você for grato por aquilo que você ainda não tem, Deus pode te abençoar para que você venha a ter. Um fator também importante que já apresenta aqui ao terceiro tópico sobre a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Primeiro, é um momento de comunhão, alegria, a oferta compartilhada. Por que isso? Porque o que acontecia era que a sociedade entre Deus e o homem houve uma ruptura, em que o homem
procurou os seus próprios caminhos, desobedeceu o seu Criador, e a partir de então o homem precisava ter, na verdade, uma aproximação com o seu Criador. E por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso aconteceu. Mas quando olhamos para a oferta pacífica e o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação, encontramos alguns aspectos importantes para poder, na verdade, salientar. Primeiro, olhamos que muitas pessoas pecam de forma consciente. Outros pecam de forma planejada, né? Que é o mesmo que consciente, pela fluência da própria natureza humana. Essa oferta, que é a oferta que, pela culpa, pelo pecado, era a pessoa que ela estava em transgressão, estava em consciência de pecado, e ela precisava, na verdade, ter a sua consciência aliviada. Então, pegava ali o sacrifício e apresentava ao sacerdote. Fator interessante para ser aplicado aqui nesta aula é que esta questão de pecar consciente, pecar planejado, isso é importante aplicar aqui. Existem pessoas, como disse Paulo, que aquilo que eu faço não é o que eu quero fazer, e aquilo que eu quero fazer, na verdade, não é. Ou seja, Paulo, ele tinha uma luta interior dentro dele, que era algo que aquilo que ele queria fazer, isso ele não fazia. E aquilo que ele não queria fazer, era isso que evidenciava e era isso que acontecia. Então, é importante quando uma pessoa tem um encontro com Deus, tem, na verdade, um entendimento sobre isso aqui, que na antiguidade os homens apresentavam de forma voluntária os seus sacrifícios, as suas ofertas. Isso acontecia de forma voluntária. Hoje o que Deus quer é que as pessoas voluntariamente se entreguem, se busque, se confesse ao Senhor, tenha uma atitude de se achegar ao seu Salvador. E aqui fala algo interessante acerca do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, que uma vez por ano o sacerdote, ele ia ao templo, ele ia fazer o sacrifício por ele, pela família dele e por toda a nação. Isso aponta para Cristo, quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e fez uma eterna redenção, entregando a sua vida para perdão, transformação e mudança de vida de todos os homens na terra. E neste momento aqui, eu quero dizer para você que sobre os judeus, eles tinham o dia do perdão, era o dia da expiação, o dia da reflexão, era o momento que eles faziam isso, e até hoje assim eles fazem. Hoje nós podemos entender que a porta está aberta, a oportunidade foi franqueada, e se você quiser aprender mais da palavra de Deus, eu convido você a estar conosco, acompanhando o nosso canal no YouTube e participando destas aulas que muito vai abençoar a sua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe.